Nesse vídeo, vocês que estão se preparando para uma prova de vestibular ou concurso, verão o nosso comentário para uma questão de concurso voltada para o assunto de tempos verbais. O ideal é que o candidato domine bem o assunto para que possa sacar o gabarito dessa questão o quanto antes e com isso ter mais tempo disponível para resolver o resto da prova. Então vamos lá! Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Quem tiver qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação para fazer sobre as nossas videoaulas, pode deixando nos comentários ou ainda na nossa fanpage do Facebook. E quem estiver gostando desse vídeo pode ir deixando o like. Nessa aula o nosso canal vai cumprir a missão de ensinar os recursos da nossa língua para os concursandos em geral. Vamos comentar uma questão de concurso voltada para o assunto de tempos verbais. Uma questão em que, se o candidato dominar bem o assunto, vai conseguir sacar o gabarito quanto antes. E com isso vai dispor de mais tempo para resolver o resto da prova. Se você por acaso não dominar bem o assunto, essa aula pode servir como reforço. E eu diria que o ideal é também você assistir a nossa videoaula que nós estamos indicando na descrição dessa videoaula. Se por outro lado você dominar bem o assunto, sugerimos que você assista a essa videoaula até o fim, para perceber o quanto o que você já sabe pode permitir sacar o gabarito de algumas questões sem demandar tempo e com isso dispor de mais tempo para resolver o resto da prova. Era uma prova que continha um total de 50 questões de múltipla escolha e tinha um tempo de apenas 3 horas para ser feita. A questão que nós estamos comentando é apenas uma das 10 questões de língua portuguesa dessa prova. Algumas outras questões eram sobre interpretação de texto. Essas sim exigiam um nível de atenção redobrada e demandavam mais tempo para serem feitas. Outras questões incluíam matemática, raciocínio lógico, noções de informática e conhecimentos específicos. Essas partes continham questões que demandavam muito mais tempo. Por isso, o ideal é que questões como essa que nós vamos comentar tenham um gabarito sacado o quanto antes. Vamos entender. Segue o quadro. Prefeitura de São Miguel Arcanjo, professor de arte 2025. A conjugação do verbo haver, empregado no trecho, é como se houvesse uma causa comum, essencial anterior, se apresenta no A, pretérito imperfeito do modo indicativo, B, pretérito perfeito do modo indicativo, C, pretérito mais que perfeito do modo indicativo, D, pretérito imperfeito do modo subjuntivo, E, futuro do modo subjuntivo. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra D. A pergunta do enunciado é: qual o tempo verbal empregado no verbo haver? Na frase é como se houvesse uma causa comum, essencial, anterior. Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura da prova, a fase em que, de acordo com o método que nós já propomos em outra videoaula, o candidato está fazendo uma leitura prévia da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Chega nessa questão. Se dominar bem o assunto de tempos verbais, já pode sacar o gabarito. É só notar uma coisa. A forma verbal do verbo haver
não está se referindo a uma certeza, e sim a uma possibilidade. Logo, essa forma verbal não se encontra no modo indicativo, e sim no modo subjuntivo, já que o modo indicativo se refere a uma certeza, enquanto que o modo subjuntivo se refere a uma possibilidade. Só por aí já eliminamos as alternativas A, B e C. Para quem quiser reforçar o estudo, vamos lembrar como ficaria o verbo haver em cada um dos tempos verbais do modo indicativo referidos por essas alternativas. No pretérito imperfeito do modo indicativo ficaria havia. No pretérito perfeito do modo indicativo ficaria houve. E no pretérito mais que perfeito do modo indicativo ficaria houvera. Já eliminamos 3 alternativas e podemos também eliminar a alternativa E. O futuro do presente do modo subjuntivo indica algo que ainda não aconteceu, mas que, quando acontecer, se acontecer, vai permitir que algo aconteça. No caso, seria a forma verbal houver. Já o pretérito imperfeito do modo subjuntivo é exatamente a forma verbal que nós estamos destacando em vermelho. Mas como que por enquanto nós estamos apenas na fase de pré-leitura e essa é apenas uma das questões que o candidato tem para ler e avaliar o grau de dificuldade, vamos por enquanto apenas marcar uma pequena seta ao lado da alternativa que nós julgamos ser o gabarito. Quando chegar o momento mesmo de se resolver a questão, não restará mais dúvida. A alternativa D, de fato, é a única que responde corretamente a pergunta do enunciado, sendo, portanto, o gabarito da questão. Bem, temos aí uma questão de fácil resolução. Quem não dominar bem o assunto de tempos verbais pode acessar a nossa videoaula que está indicada na descrição dessa videoaula. E quem dominar esse assunto vai ter uma grande vantagem diante de uma questão como essa, porque vai poder sacar o gabarito já na fase de pré-leitura. E com isso vai dispor de mais tempo para resolver o resto da prova. O nosso canal Português Papo Cabeça, que antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa, agradece a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.